De volta, 1h50. Hora de mandar um beijo para nossa parceira, a Grazi, que está de aniversário. Grazi, a Grazi da Flower Shop aqui, ó, que deixa o nosso cenário cada vez mais bonito aqui, ó. Grazi, um beijo, tudo de bom para você, muita saúde e obrigada pela parceria de sempre. E a gente segue o nosso papo agora sobre a prevenção ao câncer de intestino com o Dr. Rodrigo Biazus. Dr. Rodrigo, quer dizer que quando, além do pólipo, né, que é pego no exame, quando surgem outros sintomas, quer dizer que já tem algum problema, é isso? Geralmente, assim, a prevenção é feita com o paciente assintomático. É uma doença, o câncer seria uma doença silenciosa, no caso? Na maioria, a grande parte delas, você pode já ter a doença sem saber que tem, porque ela não vai te dar um sinal e um sintoma. Então, por isso da prevenção. A gente sabe que na sexta década de vida é a faixa etária com maior incidência. A gente sabe que os cânceres vêm dos pólipos, e que os pólipos duram de 8 a 10 anos para virar um câncer. Olha quanto tempo para prevenir, então, né? se estabeleceu-se que aos 50 anos, 10 anos antes, se inicia o protocolo de prevenção com a sua primeira colonoscopia. Com a faixa etária baixando com a incidência, então hoje, a partir dos 45 anos, é a faixa etária que se inicia. O ideal, então, hoje, 45 anos, tem que fazer a colonoscopia. Homem ou mulher, independente. Se teve caso na família, se teve, se tem sintoma, se não tem sintoma. Lógico que o sintoma é um alerta. Sim. Então ele vai te movimentar em busca do médico. O pior é quando você não tem sintoma e não tem a informação da importância de se fazer a prevenção. Então tem que anotar, chegando nos 45 5 anos, homem e mulher, fazer a sua colonoscopia. A partir do primeiro exame, no máximo a cada 5 anos, ou dependendo do resultado do primeiro exame de colonoscopia, quando você encontra os pólipos, você estabelece o prazo para o próximo exame. Então, de paciente a paciente, de acordo com o primeiro resultado, você estabelece a próxima fase do acompanhamento. E quais são os outros sintomas que a pessoa tem que ficar atenta também, até antes dessa idade? Os sintomas mais comuns são: você vem com o teu intestino trabalhando normalmente e, de repente, ele começa a alterar o seu funcionamento. Então, você tem uma alteração do funcionamento, você começa a perceber sangue nas fezes, ele pode ser sangue vermelho vivo, ou mais importante, quando ele vem misturado com as fezes. Então é sinal que é uma lesão sangrou, deu tempo de misturar com as fezes e aparecer na evacuação. A cólica, a dor abdominal. Então esses 3 sintomas são os mais importantes. Agora, se você tem uma história na tua família de câncer de intestino, em primeiro grau, ou seja, pai, mãe ou irmãos, a tua chance de também desenvolver um câncer é 2,5 vezes maior. Mas aí espera as 45 para fazer o exame ou já faz antes? Se você tem, vamos supor, que na tua família foi encontrado um primeiro grau, um paciente com seus 50 anos ou 45 anos com câncer de intestino, você conta 10 anos para trás e começa. Então, se você tem uma irmã 45, aos 35 você começa, a família começa a fazer a sua prevenção. Fazendo isso, realmente você muda a história da sua vida. Doutor, tem umas pessoas aqui, acho que são 3 perguntas já, perguntando se tem relação de verticulite com o câncer de intestino. Na verdade, existe muita confusão ou muita orientação da pergunta: divertículo pode dar câncer? Hemorroida pode causar câncer? Na verdade, não. O que vai causar o câncer é o pólipo intestinal. Existem algumas doenças chamadas doenças inflamatórias intestinais, que são aqueles pacientes que têm doença de Crohn ou retocolite ulcerativa, que eles também têm uma chance maior de desenvolver o câncer. Então, a gente fica atento. As outras doenças não vão levar a um câncer. No caso do pólipo, retira-se o pólipo, como é que é o tratamento? Retira. Durante o próprio exame, quando você identifica a lesão, existem canais de manipulação que são introduzidas pinças especiais e que você faz a remoção do pólipo durante o próprio exame. Existem riscos? Sempre existe. Qualquer procedimento tem os seus riscos. Mas é tão pequeno, 1 a 2% o risco, que o problema maior, na verdade, é o preconceito ou o medo da pessoa, ou até mesmo a falta de orientação, que levem e impulsionam o paciente a buscar o exame e se prevenir. Sim. No caso, quando está instalada a doença, né, quando sabe-se que tem a doença, quais são as chances de cura e como é que funciona o tratamento? Em regra geral, quando você faz um diagnóstico do câncer, aí você entra como todos os outros cânceres. Quanto mais precoce,
o diagnóstico, menos ele está invadindo o organismo. E com isso você tem maiores chances. Sim. Mas de regra geral, 50% dos pacientes que têm câncer, se botar no bojo todos eles, 50% vai morrer de câncer do intestino até os seus 5 anos de acompanhamento. Por isso a importância da prevenção. É extremamente importante. Vamos repetir então, 45 anos. 45 anos, a idade hoje inicial para se iniciar a prevenção do câncer intestinal. O exame indicado é colonoscopia. Colonoscopia se faz em consultório, em clínica? Você faz em consultório, faz em clínicas e faz nos hospitais. Então, logicamente que existe uma estrutura que deve ser adaptada e avalizada pelos órgãos adequados sim. para liberar a execução desse exame. Que ele pode ser feito sob sedação consciente, então o paciente dorme durante a realização do exame, ou em alguns casos também sob anestesia, que aí é feito em ambiente hospitalar. Tá certo, doutor Rodrigo. Então, todas as recomendações de prevenção aqui, que não é uma coisa muito difícil. Doutor Rodrigo, agradeço a sua presença aqui. O prazer foi meu. Vou lembrar, então, Setembro Verde, mês de prevenção ao câncer de intestino. Seja sempre bem-vindo aqui. Qualquer esclarecimento, quando tiver qualquer evento aí que seja na área da prevenção, venha falar com a gente. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de informar, porque o que se falta mais hoje é informação. Quanto mais se fala, melhor é. Quanto mais se fala, quanto mais informação, a pessoa toma a decisão para si, né? Tá certo. Gente, obrigada pela participação aqui em casa, pela audiência, obrigada pelas mensagens. Se você quiser mandar sugestão pra gente, 98405-2073. Uma boa tarde para você. Continue com a Ver Mais durante toda a semana. Um abraço, até amanhã.